Oreshnik, o míssil hipersônico russo que redefiniu a guerra na Ucrânia e o futuro da segurança global. A tecnologia militar tem sido marcada por constantes inovações, mas inovações causaram tanto impacto geopolítico quanto o advento dos mísseis hipersônicos. Entre essas inovações, o Oreshnik desponta como um marco incorporando velocidade, precisão e manobrabilidade em níveis nunca antes vistos. Este estudo se aprofundou, explorando o que é o Oreshnik, suas características técnicas, e o desempenho que o tornou um divisor de águas no conflito entre Rússia e Ucrânia, ampliando a discussão para as implicações que essa tecnologia terá no futuro da guerra e na segurança internacional. A revolução dos mísseis hipersônicos. Mísseis hipersônicos são armamentos capazes de atingir velocidades superiores a Mach 5, pelo menos 5 vezes a velocidade do som, e frequentemente ultrapassam Mach 10. Essa capacidade de supervelocidade não diminui significativamente o tempo de ocorrência dos sistemas de defesa, mas também permite manobras durante o voo, rotas imprevisíveis e evasão de interceptadores. Em termos práticos, isso significa que em um cenário de conflito, os oponentes dispõem de apenas alguns segundos para detectar, rastrear e neutralizar a ameaça. Uma proposta que altera radicalmente as estratégias de defesa tradicionais. Ao contrário dos mísseis convencionais, os hipersônicos podem operar em altitudes internas e enviar ogivas múltiplas que podem se desviar em trajetórias independentes. Essa combinação de velocidade, precisão e capacidade de múltiplos alvos torna-os uma ferramenta de dissuasão poderosa e um componente central da corrida armamentista global. O Oreshnik, nome, inovação e propósito estratégico. O nome Oreshnik, que em russo remete à ideia de árvore de avelã, pode parecer inócuo à primeira vista, mas simboliza a tradição russa de representar nomes carregados de significado e simbolismo aos seus projetos militares. Desenvolvido como parte da estratégia de modernização do arsenal russo, o Oreshnik emerge como uma evolução dos sistemas anteriores, combinando tecnologias consagradas com inovações de manobrabilidade e velocidade. Tecnicamente, o Oreshnik é um míssil balístico de alcance intermediário, que atinge velocidades que podem ultrapassar os 13.000 km/h. Capaz de carregar diversas ogivas, cada uma com submunições independentes, o míssil utiliza veículos pós-impulso que lhe conferem a capacidade de realizar manobras durante o voo, alterando sua trajetória de forma imprevisível. Essa característica é decisiva para evitar a detecção e destruição pelos sistemas de defesa aérea, como o THAAD ou o S-500, frequentemente considerados os mais avançados do Ocidente. A tecnologia incorporada no Oreshnik representa uma resposta estratégica à evolução dos sistemas antimísseis ocidentais, demonstrando o compromisso russo em desenvolver uma arma que não apenas comprometa a capacidade de intercepção inimiga, mas que também redefina os limites do que é possível na guerra moderna. Desempenho em combate 15 minutos 13.000 km/h e impacto devastador. Em novembro de 2024, durante um ataque à cidade de Dnipro na Ucrânia, o Oreshnik foi contratado pela primeira vez em um cenário real de combate. Segundo relatos, o míssil percorreu a distância entre a região de lançamento próximo a Astrakhan e o alvo ucraniano em apenas 15 minutos. No curso de seu voo, atingiu uma velocidade máxima superior a 13.000 milhas/hora, um feito que ilustra de maneira inequívoca a capacidade hipersônica de reduzir a janela de resposta dos sistemas de defesa. A precisão do Oreshnik também foi um ponto de destaque. Projetado para transportar diversas ogivas, algumas com capacidade de causar efeitos comparáveis a armas nucleares táticas, o míssil era capaz de saturar defesas inimigas e atingir vários pontos estratégicos com um nível de precisão que minimizasse a margem de erro. Essa demonstração não foi apenas uma exibição de poder militar. Ela serviu como um sinal claro para aliados e adversários, alterando o panorama estratégico do conflito e evidenciando uma nova era de ataques relâmpagos e de alta intensidade. Repercussões internacionais e a nova corrida armamentista. A utilização do Oreshnik não passou despercebida no cenário internacional. Governos e organizações em todo o mundo reagiram com preocupação, enquanto grandes potências como os Estados Unidos e os membros da OTAN
condenaram o uso desse míssil hipersônico, ressaltando a dificuldade de interceptação e o risco de uma escalada incontrolável do conflito. Para muitas nações, a eficácia de Oreshnik indica que os sistemas de defesa atuais precisam ser reavaliados e renovados para enfrentar ameaças deste novo patamar tecnológico. Outros países, especialmente na Ásia, como China e Índia, passaram a acelerar seus próprios programas de desenvolvimento de mísseis hipersônicos, temendo ficar para trás na corrida armamentista. Essa dinâmica, intensificada pela dissolução dos tratados anteriores, como o Tratado INF que limitava os raios de alcance intermediários, acirra o debate sobre a necessidade de novas regulamentações internacionais. Enquanto a comunidade global busca formas de conter uma possível descontrolada dessas armas, o Oreshnik se estabelece como um símbolo de uma era em que a tecnologia pode de maneira abrupta transformar a balança de poder. Implicações futuras redefinindo o conceito de guerra e segurança internacional. A tecnologia hipersônica exemplificada por Oreshnik abre um leque de discussões que transcendem o âmbito militar. Ela influenciou a forma como os estados concebem a segurança nacional, a política de dissuasão e até mesmo os mecanismos de diplomacia internacional. Com a possibilidade de ataques realizados em questão de minutos, e com uma precisão quase cirúrgica, o conceito de tempo de resposta nas estratégias de defesa assume uma nova dimensão, forçando as nações a repensar investimentos em pesquisa e novas tecnologias. Além disso, o potencial destrutivo dessas armas levanta questões éticas e humanitárias, especialmente quando empregadas em áreas densamente povoadas. O dilema ético de usar uma tecnologia tão devastadora contrasta com a necessidade dos países de proteger seus interesses estratégicos e, ao mesmo tempo, evitar danos colaterais irreparáveis. Essa dualidade coloca a comunidade internacional diante de um desafio como regular e controlar o desenvolvimento e o uso de tecnologias que podem, por um lado, servir de dissuasão e, por outro, desencadear uma nova era de conflitos globais. No horizonte, as lições aprendidas com Oreshnik poderão influenciar a forma de condução das guerras futuras, na medida em que a velocidade hipersônica substitua a previsão e o planejamento estratégico tradicional. Tal transformação pode mudar alianças e inspirar novas formas de cooperação entre estados, e ainda avançar o desenvolvimento de defesas inovadoras, capazes de enfrentar ameaças emergentes. Um ciclo contínuo de avanços e contrapesos tecnológicos que caracterizará a próxima era da segurança internacional. Conclusão. O Oreshnik é mais do que um míssil hipersônico. É a personificação de uma revolução militar e tecnológica que já começou a transformar o idioma da guerra. Desde sua concepção e uso prático na Ucrânia, até as respostas globais que desencadeou o avanço representado por Oreshnik, desafia os paradigmas tradicionais de defesa, colocando em xeque os sistemas de interceptação e remodelando a dinâmica geopolítica mundial. Enquanto o mundo observa com apreensão e determinação, o legado do Oreshnik servirá tanto como um alerta quanto como um convite à inovação. Um lembrete de que na era hipersônica o futuro da segurança e da diplomacia depende da capacidade de reimaginar os limites do possível.